que essa é a essência da música, não é mesmo? Ela nos une, nos emociona e nos faz sentir vivos. Na Clube 885, acreditamos que a música é apenas o começo. Ela pode ser a chave para abrir portas, unir pessoas e criar laços que vão além do tempo e do espaço. Nós crescemos e nos adaptamos a cada dia. Por isso, investimos tanto em conteúdo de qualidade, em informação relevante, em histórias que inspiram e que fazem a diferença. Somos uma comunidade, uma paixão, uma forma de viver a vida intensamente. Um lugar onde as pessoas se conectam, onde quer que elas estejam. É isso que somos. Clube 885. Muito mais que rádio. A Velter Empreendimentos está contratando de forma imediata para a vaga de pedreiro e carpinteiro. Necessária experiência na função. Registro em carteira mais benefícios. Salário inicial R$ 3.200. Interessados devem comparecer diretamente na obra em frente à Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, 500, Centro de Canela. Velter Empreendimentos. Venha trabalhar com a gente. Canela Tênis Clube, um clube de tênis completo para você e sua família, com 4 quadras de tênis de saibro, sendo 2 cobertas e 2 externas iluminadas, aulas de tênis, academia, restaurante e salão de festas. Mais informações sobre como ser sócio e opções de day use pelo fone 54-3282-1086 ou diretamente na Secretaria do Clube, na Tenente Manuel Correia, 596, Centro de Canela. Siga nossas redes sociais para acompanhar as novidades. Vem pro tênis! Sabemos que cada pessoa é única. Por isso, aqui na Poções você tem atendimento personalizado. Converse com os nossos profissionais na hora de encomendar os seus manipulados. A fórmula ideal para cuidar da sua saúde e bem-estar você encontra na Poções Farmácia de Manipulação. Amor em todas as fórmulas. Que o fundido Lelac Noir é incrível, você já sabe, né? Carnes selecionadas, molhos deliciosos, chocolates derretidos especiais, tudo isso em um lugar aconchegante na subida do Lago Negro. E agora você pode almoçar aos sábados e domingos com a gente. Vem comer o melhor parmegiana ou provar nossa picanha. Ah, seguimos com nossos descontos especiais para moradores. Lelac Noir, fundi feito com amor. No Armazém 845, a qualidade vem em primeiro lugar. Seja nos cortes nobres, fruteira, padaria ou até naquele espumante pro final de tarde, aqui tem tudo que você precisa. Armazém 845, você merece o melhor. Já baixou o app da Clube 885? Com ele você pode escutar e assistir a Clube em qualquer lugar do mundo, além de pedir suas músicas favoritas e ter acesso aos nossos podcasts exclusivos. Clube 885, muito mais que rádio. No ar na Clube, Happy Wine, para você harmonizar com quem e como quiser. Oferecimento Férreo, o prazer de comer, beber e viver. Grande Hotel Canela, viva essa história. Viva bons momentos com o Rui Walking Rose, em Canela, junto à Rua Coberta. Chalé Baunilha Gramado, seu ambiente ainda mais lindo. Boa noite, ouvintes! Mais uma quinta-feira, dia de Happy Wine aqui na 88.5. Sejam muito bem-vindos. Desculpa a bagunça, abram o seu vinho e vamos conversar essa noite. Já começo dando então boa noite para minha colega de bancada. Boa noite, Bianca Carneiro. Olá, boa noite. Eu até levei um susto assim de tão rápido que foi. Boa noite, ouvintes, nesta noite fria de Canela, na Serra Gaúcha. É, exatamente. Parece que o inverno chegou, né? Mas Exato. não. Ele dá uma mostrinha, sai. Tá bem tímido. Olha aí, ó, viu? sincronia. Piscianas. E boa noite, Jéssica Piffer. Como está a sua espumante, Jéssica? Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, colegas. Tá ótima, excelente. Apesar do frio, o espumante sempre cai bem, né? É, a gente faz a nossa espumante, né? Isso aí. Faz a nossa noite com espumante. E boa noite para ela, que passou um tempo fora, pediu uma folga, né? Do Happy Wine. Foi-se embora para outro país. E de surpresa chegou essa semana a nossa estagiária. Está aí mais uma vez dando o ar da graça e ocupando o lugar da Fernandinha, que não está. É verdade. Mas
Fernandinha não está, Mariana de Nebertil voltou ao Happy Wine. Seja muito bem-vinda, minha filha. Opa! Muito. Boas noites, obrigada. Boa noite, ouvintes. Que coisa boa tá de volta. Cheguei assim de surpresa, né? De supetão e já me colocaram pro serviço. Já aí, Mariana. Isso aí. Aqui ninguém fica muito tempo parado. Aqui ninguém fica parado. Ainda mais quando tem uma espumante envolvida no meio, né? E essa noite, então, a gente ganhou de presente da Ave Maria 2 espumantes e a gente começou a brincadeira com uma rosé. Não é mesmo, Jéssica? Amém. Isso mesmo, gente. Amém. Nossa, e aí, gente? Primeira pergunta, né? São 2 espumantes, Karen, ou 2 espumantes? Essa dúvida eu sei que não responde. Tá. Não responde. Fica aí então pros ouvintes e agora eu vou policiar minha boca aqui pra eu não dizer como é que é, mas a gente já falou daqui antes. Primeiramente a gente tá, né, quando a gente fala de espumante, é um espumante nacional. Não é champanhe, né, gente? Tá aí mais aquele, vou tomar champanhe. Lembre-se disso, também já mencionamos aqui outras vezes que champanhe tem que ser, sim, francês, né? Aqui no Brasil não existe champanhe. Até tem a... como é que é o nome deles que eu esqueci? Que eles conseguiram o direito de usar, enfim, fizeram um adendo ali. Gente, ali de Garibaldi. Garibaldi, né? Como é que é o nome deles? Não é a Peter Longo, talvez? Me corrijam se eu estiver errado, mas sim, existe só esse champanhe brasileiro. Mas champanhe especificamente é da França e de regiões específicas, né? De uma região específica, não é todo, né, o vinho espumante produzido na França que pode ser chamado de champanhe também. Mas quando a gente fala de vinhos nacionais, né, do Brasil, o espumante é a grande estrela do Brasil todo, mas principalmente se tratando aqui da nossa região. Mesmo. É Peter Longo, acertei, né? Muito bem. Eles não vou entrar em detalhes, mas eles conseguiram ali, né? Reclamaram o título e conseguiram chamar o deles de champanhe. E quando a gente fala dos espumantes nacionais, além de serem muito premiados, além da gente ter uma DO, né, uma denominação de origem, indicando qualidade ali em Pinto Bandeira, do ladinho, né, de Bento Gonçalves, do Vale dos Vinhedos, tem muita coisa boa surgindo, sul e principalmente aqui a região do Vale dos Vinhedos, né, da Serra Gaúcha, tem uma fama enorme de produção de espumantes, é o maior, né, nesse sentido, mas já outros estados estão produzindo espumantes também e muito, muito gostosos e, é claro, com outro perfil, né? Isso é muito legal acompanhar essa diversidade. Eu digo e repito, você pode tomar o que você quiser, mas se você for beber, vê esses vinhos borbulhantes, né, que estouram, tomem os brasileiros, porque eles estão, assim, sensacionais. E hoje, especialmente, a gente tá aqui com um mais especial ainda, que é um pouco canelense, né, também. Que é a Ave Maria, né, meninas? Por que canelense? Não, porque a criação, né, eu acho que eu posso contar isso, apesar das uvas, enfim, do engarrafamento e tudo ser feito ali em Bento, né? O Léo, que é um carioca, o criador, né, do projeto da Ave Maria, ele mora em Canela. Então a gente pode considerar esse vinho, né, um pouquinho canelense também. Como somos todos bairristas, a gente vai aceitar. Exato, a gente vai puxar a sardinha aqui pra Canela. E se tratando de um espumante rosé, né, a gente fala de um espumante com um leve rosado, né, claro, pode atingir outras tonalidades. Isso é bem bonito essa cor, né? Esse aqui tá bem delicado. bem E o bonito. rótulo também, gente. Pra quem consegue nos ver ou depois acompanhar no Instagram, a gente vai postar lá. O rótulo tá muito elegante. Ai, tá um tom de rosa super bonito, super chique. Adorei, Léo. Parabéns. E tem um hot stamp ali também, ó. Eu tudo. que já... Olha, tô até aqui. Já fui metida, né? É o hot stamp. O réu metalizado ali. O Happy Wine agora não fala só sobre vinhos, ele fala sobre embalagens também, né? Ainda mais a Karen. São os termos publicitários. Exato. Gente, aqui a gente tá então com um espumante Brut Rosé. E que as uvas, né, são a Trebbiano, a Chardonnay e a Pinot Noir. Trebbiano e Chardonnay são duas uvas brancas e a Pinot é uma uva tinta. Então é ela que dá essa corzinha rosada, né? Vem a partir
da casca Mas aqui pra um da dourado, Pinot Noir. assim, né? Dá pra dizer? Pois é, lindo. É? A gente pode falar também até casca de cebola, Bianca. Eu não quis Eu arriscar. ia chutar. Eu ia Mas ser é. tão feliz acertando. Eu ia chutar. Mas eu não fui tão longe, né? Tava Foi comedida quase. aqui. Mas é bem, né? Até essa cor que a gente encontra nesse espumante aqui é muito comum em vinhos rosés de Provence, que são considerados, né, os rosés Provence. né, Provence, os melhores rosés aí do mundo, né? Então, realmente tá uma cor muito linda, tanto da garrafa quanto do líquido, né? Exatamente. Não, uma delícia. E ainda, gente, óbvio, a gente não conseguiu mostrar isso porque a gente teve que gelar, né, a espumante. O espumante antes de. Antes de. O ato falho. Antes de tomar hoje, mas ela vem envolta numa seda. Linda. Super bonita também, com o maior cuidado. E as caixas também, que a Ave Maria possui, né, pra envios e tudo mais dos seus vinhos. É uma caixa especial desenvolvida por eles, para dar toda a segurança mesmo, né, de bom condicionamento da garrafa e também toda ela já dentro das normas aéreas para, enfim, despachar avião, aquela coisa toda. Pra Então, quem tem assim, medo de quebrar, né, a garrafa, enfim, é super seguro. Pode comprar e levar, gente, que vai dar certo. Quem não quer fazer que nem a Mariana que traz garrafa enrolada em calça, assim. Eu sou sabe? desse Fiz isso time, já, eu sou do sabe? time do Exatamente. improviso, Bota meia né? dentro da tem- caneca. Aí chega aqui com umas coisas estouradas, assim, umas coisas presentes manchadas. vieram quebrados, é isso? Um ou outro. Ruim, então, né, pra Mari? quem quer Evitar. segurar que vai estar bem, Evitar. tem a caixa da Ave Maria. que é um pecado perder esse líquido aqui, né? pelo amor de Pecado, Deus. gente. Ah, gente, importante falar também que esse espumante aqui, ele é um método tradicional. De Olha. novo, né, tá escrito aqui, geralmente quando é método tradicional, tá sinalizado na garrafa, seja no rótulo ou no contrarótulo. Depois a gente posta ali pra vocês verem também. Mas quando a gente fala de método tradicional, que também é a mesma coisa com o método champenoise, é o método do champanhe, né? Onde tudo começou. Então, todo espumante obrigatoriamente tem que passar por 2 fermentações, né? Já comentamos aqui também, mas repetindo. E essa segunda fermentação pode acontecer ou em tanques de aço inox, que é um método um pouco mais rápido, conhecido como Charmat, ou então o método tradicional, que acontece essa segunda fermentação em garrafa. E aí, né, isso pode levar 1 ano no mínimo, né, aí 12 meses, ou não tem muito limite, né? O enólogo pode esquecer o espumante lá 24 meses, 36 meses, esses champanhes muito famosos, né, estilo Dom Perignon, já tem 40 e poucos meses, então assim, é de fato um joguinho, né? É isso aí. O Silvio da Divina Távola já tá dando aqui boa noite também. Salve. Mandou a indicação que sim, é a Pedro Longo que também conseguiu. Então, já estamos aqui com a nossa audiência qualificada. Exato. Para quem quiser provar também ou degustar a Ave Maria, tem 2 formas de conseguir fazê-lo. Uma é indo no Férreo, nosso queridinho patrocinador, no Empório ou no Magnólia, ou então no site da Ave Maria, que também pode, para quem não é daqui, né, para quem não está em Gramado, Canela e região, pode também adquirir pelo site da Ave Maria. Tá lá toda a carta de vinhos e espumantes. E aí a gente pode, inclusive, trocar figurinhas pra quem quiser. Nossa, e Karen e Bianca também, vale lembrar, o Rap Wine começou junto com a Ave Maria durante a pandemia. E eu não sei, eu comentei com a Karen até esses dias, não sei se você vai lembrar, Bianca, mas a gente provou no Férreo um dos primeiros rótulos, 2 deles da Ave Maria, nem era rotulado ainda, eram 2 tintos. O Léo mandou pra gente bem no início, assim, nem tinha espumante, ainda era o início de tudo. Então foi bem legal, né, Paty? Participamos da Ave Maria desde o início aí, né? Eu não lembro, mas olha aí. Estou feliz de saber que eu estava lá. Você participou desse Bebi momento. demais e não lembro. Acontece sempre na degustação do vagão. Foram do os ferro. rótulos Ave Maria e alguns outros, né? É raro, mas acontece sempre, Exato, né? exatamente. Vamos às notícias do mundo do vinho também. Vamos. Porque a gente depois vai abrir um outro brute da Ave Maria. Tá. Mas vamos lá. Eu vou passar o celular aqui, então, pra alguém, por favor. Né? Vamos lá, porque ontem, dia 28 de junho... Junho, não é à toa, estou aqui, né, de É arco-íro,
com minha jaqueta em homenagem, né, à causa, né? Minha capeta solar, eu tô puro arco-íris aqui, né? Viu? E aí também tivemos, então, o vinho Gato Negro, né? Que é um clássico, né? Da vinícola São Pedro. Também fez uma embalagem especial, né? Com o arco-íris, todo temático, enfim. Para a causa LGBTQIAPN+. Aí eu sabia que tinha aumentado essas letras. Cada ano a gente vai tomando conta do mundo. Exato. Né, do alfabeto inteiro. Mas enfim, sim. Então tem uma edição Pride do Gato Negro. Procurem por aí, né? Teoricamente está disponível nas lojas ou então físicas e também online. Mas eu gostaria, inclusive, de ter ouvintes. Mandem de presente Mandem pra gente, por favor. É verdade. Silvio, tu não tem na loja, por favor. Vamos lá, vamos tomar. Exatamente. Mas é isso, muito, muito bom, né? Pra gente ver também que este mundo dos vinhos também está aí apoiando essa, né? A nossa causa. Exatamente. Tendo esta representatividade. Exatamente. E tem outra notícia aqui, né? Que não sei se vocês já ouviram falar da vinícola Casa Ferreirinha, Jéssica Piffer. É portuguesa? Portuguesa, muito bem. Ponto Olha, para as sabe- meninas. Eu sempre vou querer estar no time da Jéssica nessa brincadeira. Exatamente. Então, a vinícola Casa Ferreirinha tá trazendo uma safra limitada por garrafas por apenas R$4.800 que vai desembarcar aqui. E que horas chega aqui no Happy Wine? Né? A gente vai falar essa notícia pra justamente ver se alguém também... Se alguém quiser mandar o do Gato Negro pra Gato ti Negro, e isso. esse pra mim, eu aceito. Tá, esse é o que bom. eu quero. Eu quero todas. Como âncora desse programa. Eu quero todas. Mereço. Mas é isso, né? É um reserva especial 2014 que tá chegando aí no mercado brasileiro por esta bagatela, né? Ele é um irmão do raríssimo Barca Velha, que é um dos bem conhecidos, né? Aí o reserva especial que foi criado em 1960. Mas por esse valor, gente, vai Que ser tu caro acha? lá também, mas eu acho que vai até Portugal e compra e bebe lá, Pois então, é, né? Quem tem 4.800 pra É pagar no verdade. vinho, tem pra ir até lá Carla também. Leidens diz Alô, pra nós, Carla. olha lá no mercado quanto que tá saindo. Quantos centavos tá aí? Gente, quanto que tá saindo. Eu queria compartilhar, dá até pra eu compartilhar uma curiosidade. Teve uma viagem que eu fiz com o Juliano e a gente fez uma. Ai, olha aí, eu que eu falando, segure? né? Olhando pra ti, Bianca, não. Que a gente fez uma escala em Lisboa na ida e em Porto na volta. E eu, como boa ansiosa que sou. Eu queria comprar um vinho logo, eu tinha que comprar um vinho na ida, né? Toda Aham. viagem ia acontecer e eu precisava comprar um vinho. Bem prático. Isso, exato. Carreguei o vinho, né, na mala ali durante os 12 dias de viagem. E quando a gente desceu ali em Lisboa, numa loja de aeroporto, a gente foi super atendido por um menino, mas aí a gente tava olhando os vinhos dele. Vocês procuram, né, algo específico, né, de onde vocês são. A gente falou que era do Brasil, enfim. E ele, os brasileiros adoram esse aqui. Aí a gente olhou assim, tipo, o vinho custava, sei lá, gente, eu não vou lembrar exatamente, mas era tipo uns 50 euros. Quando a gente fala de 50 euros, é muito dinheiro. por um vinho. Exato. E aí a gente olhou um pro outro e falou assim, a gente tava pensando em algo, né, um pouco mais, né, diferente, Aham. assim. Enfim, saímos de lá com um vinho de 7 euros. Que Viu? foi muito bom também. Maravilhoso. Mas os brasileiros estão podendo, né, gente? Fiquei me perguntando, né? Os brasileiros adoram esse aqui. A gente super vende 50 euros. Me convida pra conhecer esses brasileiros aí, Exatamente. gente. Eu não lembro que rótulo. Era um vinho tinto, enfim, mas eu não lembro o rótulo exatamente, né? Mas. É aquela coisa do brasileiro que vai pra fora e daí tem que gastar, É. pra dizer que tá aproveitando a viagem, né? Quando pode, né? Sim, esse vinho aí de 4 mil e poucos reais é o mesmo preço da passagem pra ir até lá, né? Então. Se for pensar. É isso, mais caro exato. até que a passagem, né? Se pegar uma promoção. Pegar uma boa. Atualmente tá melhor as passagens, é capaz, exatamente. Então, É. olha aí. Muito bem, Carla Leidens, a gente precisa que tu mande pra nós quanto que tá esse vinho aí em Portugal. Mas a gente tem mais 22 horas e 19 minutos. Vamos falar só da última notícia aqui do mundo do vinho, Vamos. que é sobre um resort que tá bombando. A gente já falou desse resort antes, né? Falamos. Mas a novidade é que a construção agora começa em julho, ou seja, semana que vem. Depois de amanhã. Só em julho. Na verdade, tem tido essa tendência, né, de coisas temáticas, a gente sabe bem aqui na nossa região, né? Aham. E o vinho tem sido um desses temas, né? Então a gente tem visto bastante resorts, né? Tem o Spa do Vinho, que já é um dos mais conhecidos, mas vai ter também no Vale dos Vinhedos esse que é o Back Wine Heaven.
Olha aí, que é mais um resort de eno-experiências, né? E aí vai começar agora, então, a construção vai ter quase 18 mil metros quadrados de área construída e 372 apartamentos. É claro que seremos convidadas para inauguração, né? De Vocês novo, né? duvidam Tudo que aqui é uma oportunidade para você, Exatamente. ouvinte. Para você, investidor. Exatamente. Tá querendo ganhar preço. Exato, que quer alavancar, né? E seus lucros. Exatamente. Mas a coisa legal é que vai ter daí uma vinícola, né? Enfim, e daí os hóspedes, eles podem, e moradores, porque vai ser um condo-hotel, né? Que as pessoas podem ter apartamentos, enfim. Elas podem produzir e assinar o seu próprio vinho, né? A Jéssica já tá indo lá fazer, como é que é, colher as uvas, fazer aquela coisa. Exatamente. Talvez essa experiência pareça mais com o que eu procuro, né? Quando a gente se trata. Não precisa fazer a vindima em si, né? Só pensar ali na enologia do negócio. É só uma parte, assim, que eu quero fazer. Exato. Só a parte bonita. Pra vocês, investidores, querem deixar seus wines muito happys. Ela chega com o seu trocadilho. Ela chega contribuindo. Parece que valeu a pena. 22 horas e 20 minutos. A gente tá na hora do rápido intervalo e a gente já volta com mais Happy Wine aqui na Clube. Muito mais que rádio. Muito mais. Clube 885. Muito mais que rádio. A Velter Empreendimentos está contratando de forma imediata para a vaga de pedreiro e carpinteiro. Necessária experiência na função. Registro em carteira mais benefícios. Salário inicial R$ 3.200. Interessados devem comparecer diretamente na obra em frente à Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, 500, Centro de Canela. Velter Empreendimentos. Venha trabalhar com a gente. A Sorri Fácil e o cantor Daniel têm um recado pra você. Você tem o sonho de um sorriso ainda mais bonito e radiante? Há 15 anos a Sorri Fácil oferece tratamentos completos para a saúde bucal, estética odontológica e implantes. Sorri Fácil. Faça uma avaliação e conquiste seu sorriso. Ligue 3303-5453 ou busque Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. RT Rafael Noronha, CRO-RS 22197. Retire seu ticket no guichê e embarque nesta experiência gastronômica. Seja bem-vindo ao Férreo. Somos um restaurante fiambreria situado na estação Campos de Canela. Um lugar revitalizado, mas que carrega o patrimônio de todos os canelenses. Servimos tábuas, petiscos e comida sem frescura. E você pode sentar no vagão ou na estação. É como pegar o trem da história. Férreo Restaurante e Fiambreria. O tempo passa, as histórias ficam. Na Confrapet, seu amigo tem os melhores cuidados porque a gente sabe o que ele gosta. Rações, banho e tosa, medicamentos e aquele atendimento exclusivo que só a nossa turma tem. Confrapet, tudo para o seu queridinho de estimação. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Boa noite, ouvintes. Voltamos. Mais um Happy Wine aqui na Clube. O programa que é sempre oferecido pelo Férreo Restaurante e Fiambreria, Rui Walk and Rose, Grande Hotel Canela e Chalé Baunilha. Aliás, o Grande Hotel Canela, que já está... Olha, me emocionei. Feijoada. Amo feijoada. E a do Grande Hotel... Bom, pessoa tá salivando aqui já. A do Grande Hotel é maravilhosa. Já tem ingressos à venda? No Simpla, entra lá no @Grande Hotel Canela Oficial, que já tá à disposição para vendas. 22 de julho. 22 de julho, com aquele, né, meio parecido com a pegada do Sunset ali, com música, né, e feijoada, várias opções, inclusive vegetarianas. Importante salientar. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E Férreo que tem, que nenhum de nós na praça. Nenhum de nós na praça, né? Vai ter, quem estiver no Férreo vai estar de camarote, praticamente, né? Mas enfim, vai ter opções, pelo que eu vi no Instagram do Férreo, né? Estamos sem nossa porta-voz oficial, Fernanda Chiesa aqui, mas, né? Se quiser assistir muito bem na área VIP, né? O show vá para o Férreo, neste sábado, né? Inclusive, podendo degustar a Ave Maria, né? Exatamente. Amém. Vou passar o programa dizendo isso. Eu sempre achei, existe um porquê do nome do vinho, né? Uma questão, enfim, bem pessoal, uma história muito bonita do nome, do porquê o nome, né?
Mas a primeira vez que eu ouvi a Ave Maria, enfim, e conheci, eu pensei que a sensação era exata, porque Ave Maria não deixa de ser uma expressão, né? Tu toma aquilo... Ave Maria. Verdade. Eu associei. Então, cada um faz a sua leitura. Muito bem, cara. Com a sua vivência, porque quando o Pedro fala de Paulo, né? Mas sei de Pedro que de Paulo. Então, cada um sempre tá falando sobre si mesmo. Muito bem, falando em sobre si mesma, vamos falar dos outros, que é mais divertido? Sim, a gente tá aqui pra isso, né? É pra isso que a gente tá aqui. Ninguém tá aqui pra se expor. Uma fofoca que edifica, né? Sempre muito boa. Exatamente, uma fofoca que edifica. Muito bem, essa semana as redes sociais. Semana passada, acho que foi essa semana. Passada. É porque eu já não sei mais que semana é. A Mariana era pra ter vindo na sexta, chegou Confundiu na segunda. todo o calendário. Olha, vamos verificar. Eu estraguei o calendário de todo mundo. Semana passada, cara. Semana passada, então tá. Já não é notícia nova, mas então pra vocês, né, que a gente só vem nas quintas, então a gente só pode fazer isso aqui. Rolou nas redes sociais uma maior confusão, uma maior discussão sobre a Neymar ter realmente afirmado da sua infidelidade. Neymar fez um post nas suas redes, né, confirmando que de fato traiu a sua... Ele é comprometido com a Bruna Biancardi, é isso? Isso aí. Que está grávida, por sinal. E o jogador se encontrou com influenciadora num apartamento de luxo em São Paulo na véspera do Dia dos Namorados. Oh, que amor. Admitiu que o fez, pediu desculpas de estar arrependido, enfim, tudo mais, expôs isso em rede social, ou seja, já virou assunto comentado no mundo. Agora, Luísa Sonza, anos atrás, se separou de Whindersson e começou um outro relacionamento, e ali gerou-se toda uma fofoca de que ela teria traído o Whindersson nesse interim, entre o término e tudo mais. Coisa que foi negada por os envolvidos no assunto. Mas Luísa Sonza foi massacrada em redes sociais por conta disso. E a nossa discussão hoje não é sobre a traição do Neymar ou não traição, sua exposição, não exposição. É porque para o Neymar as pessoas acharam legal ele ter admitido e foram condescendentes. E a Luísa Sonza, que de fato não assumiu que tenha traído, não sabemos, não podemos dizer que traiu, a situação não foi a mesma. Me digam vocês, ouvintes, 984-450-885, o WhatsApp está à disposição para vocês dizerem por quê, afinal de contas. E aí eu jogo pra vocês, meus colegas, essa bomba. Por quê, gurias? Por Ela quê? chega com a bomba e joga pra gente, assim sai, né? Exato. Eu acho que a Jéssica tem coisas muito boas pra falar sobre esse assunto. Porque ela tá assim com sangue no olho. A Jéssica podia ser editora da Tititi. Nossa, a gente já podia, né? Agora já passou o time. Mas sou uma ainda assim, empreendedora. eu sigo dando informações gratuitas e quentes pros meus amigos e eles não me valorizam à altura. Verdade. Vou começar a cobrar. Eu tinha que criar uma Gossip Girl aqui de Canela. Eu ia dizer, a gente podia criar um tipo Bridgerton, assim, né? Um perfil O falso. diário. Exato. Ninguém ia saber que é vocês agora. Sabe qual o problema disso, Bianca? É que a gente ia ter que estar lá também, entendeu? Pra dar uma Claro, mas eu posso falar coisas ótimas de mim. Não sabe quantas histórias de mim que eu tenho, assim, Eu que sei. Gente, eu não sei nem o que dizer, sabe? Primeiramente, assim, o assunto é muito mais profundo, né? E muito mais complexo do que só... por que a sociedade, né? Julga a Luísa e não julga tanto o Neymar, né? Ele foi julgado também, enfim... Mas aí a gente tem que entrar... Hoje, né, de novo, faltou um sociólogo aqui. Então. Pra de fato, né, uma socióloga explicar essas questões que são uma questão, né, questões de uma sociedade machista que se reflete. E quando a gente fala de machismo, enfim, as pessoas têm... Esse termo, ele se popularizou, assim como o feminismo, de maneira muito errada e muito equivocada, principalmente nos últimos anos que ambos os termos se difundiram, né? Mas, gente, quando a gente julga um homem e uma mulher de forma diferente por um mesmo ato que, no geral, é um ato errado, né? Ok, envolve várias circunstâncias, ninguém tá aqui pra julgar, porém sim.
Isso é machismo, né? Isso é, né, o termo correto para o que, né, a gente enxergou a Luísa Sonza vivendo. E vale lembrar que ambos são figuras públicas, né? Tanto a Luísa quanto o Neymar, milhões de seguidores, né? Super reconhecidos e famosos ali em seus, né, segmentos profissionais. Mas a Luísa, gente, e aí vale separar, né? Independente se você gosta do estilo dela, da música dela, né? Ou do futebol do Neymar, né? Coisas do tipo. A menina sofreu um massacre, ela foi chamada de vagabunda, de termos, né, horríveis, que usaram de todas as formas possíveis. Então eu nem consigo imaginar quão abalado ficou o psicológico dela por algo que ela nunca admitiu que fez, né? Talvez não tenha feito mesmo. E que na época, tanto ela quanto o ex-marido alegaram que não fez e também não tinha obrigação de dizer, sim, traiu. Mas só por uma especulação gerou tudo aquilo. E o Neymar, que de fato, né, traiu a mulher dele grávida na véspera do Dia dos Namorados. Porque a menina tinha provas e prints e tudo mais, né, pra quem tá por fora. Apareceu, assim, né, depois a gente comenta o caso dele ter ido a público, mas apareceu. E quando a gente lê os comentários, é claro, o Neymar tem os comentários bloqueados, né? Então é claro que ali também a gente vai ver comentando, né, quem, né, defende ele, enfim. Mas vendo os amigos, assim, eu fico pensando, se fosse um amigo meu, uma amiga minha, eu ia estar lá falando assim, porra, meu, que merda você fez, né? O que aconteceu, né? Exato. É claro que eu não ia esculachar o meu amigo nas redes sociais, mas é muita falta de noção, né, gente? Eu vi até uma pessoa colocando, adivinha se esse comentário foi no post dele admitindo que traiu ou no post dele anunciando a gravidez dela. E eu errei quase todas. Porque estavam os amigos bom. Assim como, parabéns, realmente, tipo, é isso aí. Entendi. E eu, deve ter sido a gravidez. E via, não. Porque realmente as pessoas colocando, ai, que lindo casal, que coisa mais linda. Sim. E, assim, falando que, nossa, que legal, que ele assumiu, que ele, né, quer esse perdão. E acho que aqui a gente também não tá pra falar o que foi certo, o que foi errado dessa situação. Sim. Só que nem como a Jéssica disse, é muito curioso a diferença de tratamento e... Enfim, seja quem for, mas de uma mulher, cantora, figura pública, que não fez, mas sofreu horrores, e de um jogador que fez, foi lá, assumiu, e as pessoas agora parece que passou uma semana e já estão assim, beleza, ok, já. Então, assim, quais são os critérios de quando é aceitável, quando não é, sabe? Quais são os limites? Quais são os critérios? Porque eu até agora, bem, isso a gente precisa de um sociólogo pra nos explicar quais são os critérios da sociedade, porque até agora a única diferença que a gente consegue perceber é que uma mulher é outra homem. Sim, a situação é muito porque parecida. É a única visível. A gente não, assim, eu não quero ficar batendo nessa tecla todo o tempo de, né, porque é mulher. Sim. Só que é literalmente a única diferença. A única diferença visível dos dois, porque os dois são figuras públicas. Tirando a diferença que ele sim fez e assumiu e ela não fez, né? A única diferença que a gente pode ver dos dois casos é que... Mas se ela assumisse também nas redes sociais, ia ser tão muito pior, né? Exatamente. Muito. Caso, tem uma diferença, porque a gente tá falando exatamente de um caso que aconteceu e, em contrário, de um caso que não aconteceu. Então a diferença... Já dá pra tirar uma temperatura daí, né? É muito, exatamente. A diferença é muito grande. A gente não tá falando da mesma situação, sendo só homem e mulher. A gente tá falando ainda de situações diferentes. Em que um foi insinuado o quê e o outro assumiu o quê. Então é bem engraçado isso. É uma discussão que rolou muito em muitas páginas. Eu achei muito interessante. Eu acho muito importante que a gente fale sobre isso. Porque, mais uma vez... A gente sempre coloca uma carga e uma conta para essas mulheres, delas terem determinada postura, ou isso, aquilo, ou precisa ser, ou é muito vulgar, ou não é muito... Gente, pelo amor de Deus, né? Por que pros homens não acontece a mesma coisa? Sem falar, gente. Desculpa, Bé. Não, eu ia falar que eu tava, enfim, né, vendo um post da TPM que foi muito legal, assim, eu vou ler só um trechinho, tá? Que fala assim, né? Apesar das muitas discussões sobre os mais variados acordos de relacionamento, incluindo a não monogamia, tudo que é considerado uma quebra de confiança por parte das mulheres acaba recebendo punição exemplar no debate público. O acolhimento e o perdão funciona pra qualquer pessoa que admita um erro ou é restrito ao universo masculino? E é bem isso, assim, eu achei muito legal essa colocação, assim, exatamente isso, né? Porque é isso, se ela falasse publicamente, sim, trair o fulaninho, papapá, não ia ter, obviamente, essa mesma repercussão. Gente. Porque também tem-se esse conceito na sociedade, né, que vivemos, patriarcal e tudo mais, de que isso é do homem, né?
É como, que a carne é fraca, né, gente? Como é que ele, um jogador de futebol, tendo acesso a tanta coisa, dinheiro, as mulheres em cima, é difícil resistir. Como se pra ela também não fosse a mesma situação, aí, gente, é muito importante, né, pra quem está nos ouvindo e nos vendo, entender que aqui o julgamento não é a traição e nem é um julgamento, né? A gente só está comentando o quão chocante é o fato dessa... Não, é só aqui. Do fato dessa diferença de tratamento se tratando apenas de diferenças de gênero. Exatamente, da situação em si, né? Porque, e daí nesse post da TPM, até quero saber o que vocês acham, né? Uma pessoa comentou assim: homens defendem homens, homens atacam mulheres, mulheres se atacam. Infelizmente, a matemática é essa. E daí já sobra pra mulher de novo, Mais uma vez, de novo, mulheres, né? Assim, nós somos seres humanos. Vamos partir desse princípio, né? E claro que nessa fauna, na verdade, que nós somos de seres humanos, os animais, bichos, né? Somos muito diversos. Isso é independente do fato de ser homem ou ser mulher. Claro que existe uma questão cultural, de fato, que promove uma disputa, sempre promoveu uma disputa entre as mulheres, né? Só que isso é muito antigo. Isso é muito, muito antigo mesmo, sabe? Daquela questão de que as mulheres disputavam os maridos porque era como elas poderiam se projetar na sociedade. Gente, isso é tão antigo que não cabe mais na sociedade, Karen, hoje. Deixa eu interromper, deixa eu complementar. Pegando esse gancho desse comentário de mulheres se atacam, sim, se atacam, mas isso também é um reflexo da sociedade patriarcal. É por isso que elas se atacam. Machista, e eu só corrijo, Karen, que não é antigo, pode ser antigo na sociedade que a gente vive, porque em diversas formas nós somos privilegiados. Eu já comentei aqui e pego, o gancho agora pra falar que eu tô lendo um livro que é de uma jornalista sueca que residiu no Afeganistão, isso antes do último, na última retomada ali do Talibã. E a última, eu li hoje de manhã esse trecho que uma das famílias que ela conheceu e que ela entrevistou, então são relatos verídicos, reais, que aconteceram, e agora, a gente está falando do nosso século. De uma família afegã, enfim, que o homem se casou e a sua mulher mais velha, enfim, não conseguia engravidar. E aí ele casou com uma adolescente de 13 anos para engravidar, e isso no Afeganistão é permitido, então a gente já parte daí, tá, gente? Isso é permitido, esse casamento arranjado, obviamente, pelos pais. E a adolescente engravidou logo depois, e a primeira esposa, porque ele continuou casado, cuidava do bebê, e 3 bebês morreram. Até que eles descobriram que ela envenenava os bebês. Quando eles descobriram isso, o marido espancou a esposa. Enquanto ele espancava ela pedia, pelo amor de Deus, que ela só queria se separar dele, né? Enfim, que deixasse... Gente, de forma alguma eu estou justificando uma mulher que assassina 3 bebês. Eu só estou comentando que o ataque que ela fez da outra é porque ela se sentia humilhada, menosprezada, perseguida, e presa a um casamento infeliz de uma sociedade que é machista e que é desumana. Agora falando especificamente, do Afeganistão e da cultura deles primitiva, Mas então sim, para essa pessoa as mulheres se atacam, e muito desse reflexo das mulheres se atacarem, que é o que muitas mulheres atualmente querem mudar, é a própria sociedade machista em que vivemos. A gente não... Volto a falar, às vezes é um pouco difícil. A gente sempre nós todas aqui estamos sim numa situação de privilégio, Todas nós aqui somos mulheres numa situação de privilégio. Embora já tivemos relacionamentos ruins, sejam eles quais sejam, nós temos condições, somos todas mulheres, temos condições de sair de todos os relacionamentos que nós não quisermos ou não queremos. A gente tem essa autonomia, essa consciência enquanto sujeitas, responsáveis pela sua existência. Mas a gente sabe que isso não é uma normalidade, isso não é de uma grande quantidade de mulheres que pode estar nessa mesma situação. E falar sobre isso na rádio e falar, essas questões na rádio pode estar hoje alertando algumas mulheres nessas mesmas situações, nesse mesmo contexto, dizer, opa, não é aceitável, não é
não é normal, não é legal, né? E com relação, voltando só à nossa pauta sobre essas diferenças como a sociedade lida com um homem que sim traiu e com uma mulher que não traiu, queria só encerrar por 22 horas e 39 minutos pra gente fazer mais um rápido intervalo e deixar um pouquinho pensamento pros nossos ouvintes, né? O que vocês acham em relação ao que aconteceu com os dois casos? Se perguntem. Só o que aconteceu. O que aconteceu com a Luísa? Qual a percepção que vocês têm em relação a ela? E qual a percepção que vocês têm em relação a ele? Porque a gente muitas vezes não julga consciente. A gente julga induzido. Então, esse é o maior problema, eu vejo, e a maior dificuldade. Eu acho que é muito perigoso quando a gente não pega mais o senso crítico de ter uma certa noção do que a gente está reproduzindo de opinião que não é nossa. É só embasado de outras pessoas que a gente segue meio que na massa, né? Dito isso, 22 horas e 40 minutos, vamos fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, falando de assuntos talvez um pouco mais amenos, mais picantes. Enfim, não sei. Vamos abrir mais um Veremos. Vamos ver o que rola. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio. Você já fez alongamento de cílios alguma vez? E o volume russo, sabe como é este efeito? Efeito Meus Cílios é o volume russo do Meus Cílios. É o verdadeiro efeito 5D no olhar, padrão internacional, e ainda você fica pronta em 1h30. Conheça este lançamento Meus Cílios. Estúdio Meus Cílios. Nossos estúdios estão sempre por aqui esperando por você. Acordar cedinho pode ser bem complicado, mas se tem um pão quentinho e um café bem preparado, ai, é diferente, né? O que importa é fazer você sorrir. Todo dia tem o que faz sorrir. Onde a gente tá é a hora e o lugar de ser feliz. Isso, prazer em fazer você feliz. Retire seu ticket no guichê e embarque nesta experiência gastronômica. Seja bem-vindo ao Férreo. Somos um restaurante fiambreria situado na estação Campos de Canela. Um lugar revitalizado, mas que carrega o patrimônio de todos os canelenses. Servimos tábuas, petiscos e comida sem frescura. E você pode sentar no vagão ou na estação. É como pegar o trem da história. Férreo Restaurante e Fiambreria. O tempo passa, as histórias ficam. Um hub de entretenimento e conteúdo relevante. Clube885.com. Escute e assista Clube em qualquer lugar do mundo. Mas tem mais. Tem blog, tem podcast, tem conteúdo relevante de qualidade. Clube 885. Muito mais que rádio. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Voltamos, ouvintes, Happy Wine aqui na 88.5, muito mais do que rádio. O programa que é sempre oferecido pelo Férreo, Restaurante Fiambreria, Grande Hotel Canela, Rui Walk and Rolls e Chalé Baunilha. Lembrando mais uma vez que Grande Hotel Canela vai ter feijoada no dia 22 de julho. Ingressos já disponíveis no Simpla, corre lá para não ficar sem, que é uma delícia, vale muito a pena. E o Férreo vai estar divando no show de Nenhum de Nós, ali na praça, este final de semana. Reserva já o teu local. É isso aí. Efeitos sonoros. E a gente introduz o último bloco com mais uma Ave Maria Brute, porém agora vamos na Brute Branca. Na Brute Branca. No Brute. No Brute. Ai, temos que responder essa pergunta. É a espumante ou o espumante? Muito bem, fala.
E aí, gente? Essa eu posso até responder. Vai lá, Bianca. Deixa eu pegar teu Depois celular. da sacola, não precisa, não tem problema. Peixual, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É o espumante. Eu fiz esse drops. Porque o vinho, não é mesmo? O vinho pode ser tranquilo ou espumante, que não é tranquilo, né? Os ansiosos. Por isso que eu achava que era a espumante, entendeu? Na minha cabeça fazia mais sentido. Que é a ansiosa, né? Ah, entendi. Mas é tudo bem, Mas né? tudo bem, tudo bem. O importante é saber beber e tá tudo bem. O importante é abrir e ser feliz, exatamente. Isso aí. Muito bem. Vai lá. Queria perguntar pra vocês, já que a gente terminou o segundo bloco tenso, né? Tenso. O que é traição de fato para vocês, colegas? E pra vocês que quiserem mandar aqui pro 984-450-885, o que é traição pra vocês? Boa noite, Jonas de Igrejinha. Muito bem. Eu acho que, assim, né, traição, primeiro tu tem que ter estipulado o que é o teu acordo com a pessoa em que você está comprometida, né? Se vocês combinaram alguma coisa, né? Que, enfim, nosso relacionamento funciona desta forma e fora isso tá tudo bem, bom, beleza, né? Tá tudo e assim, bem, né? Não vamos ser hipócritas, eu não quero entrar tanto nisso, mas eu acho esse assunto muito curioso e interessante, porque rende muito, que é... A gente sabe que o ser humano não é necessariamente monogâmico, né? Tem coisa melhor do que flertar, do que, né? E a gente tem interesse em outras pessoas, e a gente tem o desejo por outras pessoas. A gente só em determinado momento entendeu, a gente como sociedade, que a gente precisa estar com alguém porque a gente se comprometeu com alguém só, né? Inclusive, há muitas tendências atuais de que isso tudo está mudando, né? Essa nova geração que está aí já não pensa mais tanto como a gente, né? Que somos velhas. Uma nova geração, Bianca, então. eu sou jovem. Jéssica e Mariana, nova geração. Estudos dizem, eu quero saber o que eu passo o meu momento de fala pra ti, Mariana. Ai, muito obrigada pela... Eu mal cheguei aqui, vocês já vão me largar tá te essa. expondo nesse programa. Bomba. Mas eu conheço pessoas que têm relacionamentos poligâmicos, né? E tem pessoas que funcionam muito bem, porque isso, a conversa de traição não é estar com outras pessoas, mas sim quebrar o acordo que tem com outra pessoa. Então, se o acordo que tu tem com outra pessoa permite estar com outras pessoas, ou enfim, qual seja o acordo de vocês, contanto que as duas pessoas sigam esse acordo, não tem traição. Então, se funciona, pra quem funciona, é muito bom. Eu já disse que eu sou... Eu tava falando agora no break que eu não vou dar nenhuma opinião jovem. Eu vou dar a opinião de uma senhora de 60 anos aqui, porque... E tá tudo bem. Sim, claro. Mas, de novo, isso é uma coisa que eu acho que tá vindo muito também dessa geração. E na minha vida... eu sou totalmente monogâmica. Agora, meus amigos que são, eu nunca falei, nossa, eu jamais conseguiria, nossa, como que faz isso? Porque são esses comentários desnecessários que a gente faz muitas vezes, que a gente não entende que pra pessoa dar certo. E é muito curioso perguntar. Fui de intercâmbio e eu tinha um professor que ele era casado com duas mulheres. Bom, não casado no papel, porque não pode. Sim. Mas ele tinha um relacionamento poligâmico que a gente fazia várias perguntas, porque de fato é muito interessante ver como funciona, porque também, como depende tudo de acordo, são acordos diferentes que as pessoas têm. Exato. Então, realmente era muito interessante conversar com ele e ver como que funcionava toda essa logística, sabe? E como ele tratava e qual a relação que ele tinha com essas duas pessoas, se as duas pessoas se conheciam ou se não, quanto tempo passava, e eram coisas que realmente... E elas tinham também relacionamento com outras pessoas? Agora eu não lembro. Importante saber. Porque agora eu não lembro. Eu acho que não sério, assim. Porque também, além de ser poligâmico, eu acho que eles tinham como relacionamentos abertos. Assim. Então, e ele passava metade da semana com uma parceira e metade da semana com outra parceira. Então, creio eu que nos outros momentos que ele não tava, elas podiam ter relações com outras pessoas. E eu não sei se é isso ou se ele não sabia, se ele preferia não saber. Porque também tem gente que prefere não saber. Então, assim, eu não sei explicar como que tudo isso funciona. Como é dinâmica. Como é a dinâmica, como isso pode acontecer, porque nunca aconteceu comigo. E eu realmente sou a senhorinha de 60 anos nesse ponto. Gente, eu também. Nossa, eu não consigo nem me imaginar vivendo uma coisa dessas. Pra mim já é difícil, sei lá, dividir minha comida, né? Gente, eu sou filha única, não tá na minha natureza dividir. Não é da minha natureza, não é da minha criação dividir. Gente. Eu sou filha única. Apesar de eu entender, enfim, né? De eu respeitar, às vezes não muito,
Ai, que horror, né, gente? É que Brincadeira. às vezes a gente precisa quebrar uma coisa muito preconcebida na nossa cabeça. Ah, gente, é que eu fico, né? Eu tenho essas dificuldades. Sem julgar, é difícil pra tenho um caramba. lado, né? Enfim, ali. Mas, enfim, eu acho que não me adapta. Tipo, pra ti não funcionaria. Exato, nunca nem passou pela minha cabeça, mas eu concordo de fato que a questão do flerte, enfim, que eu acho que há às vezes um problema no relacionamento de anos, né? Porque as pessoas buscam Exato, outras pessoas, porque perde aquele joguinho que acho que pra todo humano é legal, enfim, que é o jogo da sedução, O início né? O ali, início, né, as que tá borboletinhas no conhecendo, estômago, exatamente. aquela coisa, né? E o ponto que a gente falou da traição é muito importante, porque é muito melhor que isso esteja dentro do acordo que role uma traição, não é mesmo? Então, assim, muita gente, eu acho que acaba cometendo esse tipo de traição por não aceitar que, de repente, um relacionamento assim, poligâmico, seria melhor para esse casal, Mas né? sabe que se eu aceitasse, talvez eu seria aquela pessoa, tipo, aceitei. E quando eu soubesse que estaria com outra pessoa, eu ia fazer de tudo pra estragar, sem saber que era eu por trás. Assim, tipo, aceitei, mas tipo... Mas lá no fundo, não. Exato. Mas, gente, vamos falar sobre a legislação aqui vigente no Brasil. A legislação vigente não considera traição crime, mas até o ano de 2005 era, né? Tu pensar nisso, né? É muito recente. 2005, gente. Eu já era nascida, gente. Na verdade, eu até tava pesquisando sobre isso. Se tiver aí algum advogada Anne Grau, Anne cadê? Grau, exato. Porque, claro, hoje tu pode processar alguém por ter, né, te traído, mas por uma questão de danos morais e tudo mais. Mas não que a traição em si seja um crime. O que era, de fato, até 2005, o que é muito louco. Mas eu quero saber. E isso tanto que tem o caso da Ângela Diniz, não é mesmo? O caso da Ângela Diniz, eu vou virar a câmera aqui, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Muito bem. Que foi o feminicídio, ocorrido. Eu fiquei sabendo desse caso, assim, mais a fundo, obviamente, com o Praia dos Ossos, que é um podcast incrível da Rádio Novelo, que eu super recomendo pra quem curte, enfim, da Branca Viana, uma jornalista também muito foda. E ela conta a história da Ângela Diniz, que era uma socialite mineira, enfim, e ela foi assassinada pelo parceiro dela na época, né? Por ciúmes, enfim, com 4 tiros na cara. E a grande questão, né, que foi que ele foi absolvido, né? A defesa argumentava a defesa da honra e legítima defesa dele, né? Do Doca Street. Então ele não ficou preso. Ele, inclusive, fugiu depois do crime, enfim, depois se apresentou. E ele virou uma celebridade na época, né? Ele é um cara e tal, lá na década de 70. Escreveu um livro há pouco Exato, tempo atrás, depois né? ele escreveu um livro com a versão dele e tudo mais. Mas a grande questão desse caso é que, a partir disso, o movimento feminista no Brasil ganhou espaço e começou a existir como, né, enfim, pra ter um voz como temos hoje, né? Porque o argumento era aquele, né? Quem ama não mata. Né? Exatamente. Então, que isso virou o grande lema daquele movimento naquela época, né? E tu pensar que o advogado argumentou isso, de que ele estava defendendo a sua honra. Por isso ele matou a mulher absurdo, gente. com tiros na cara dela, tipo, né? Sangue frio, assim, enfim. E ele foi absolvido pelo júri. É muito impressionante, né? A gente pensar isso. E não faz tanto tempo assim, né? É mais ou menos, de uma certa forma, gente, em outras proporções, é o que a gente estava falando no segundo bloco, né? Sobre a questão da traição do Neymar e da não traição da Luísa Sonza. De uma certa forma, isso. A sociedade, que na época, então, a gente está colocando como o júri popular, né? A sociedade recriminou, assim, agressivamente, porque a internet é uma terra sem lei. Sim. Não é mais. Cuidado. Tá, tem coisa agora que não dá mais pra falar só o que quer, né? Rola processo. Mas, enfim, parece ser uma terra sem lei e que as pessoas se sentiram muito à vontade de recriminar o comportamento, o possível comportamento de uma mulher e aceitar e achar bonito o comportamento do homem.
Essa era a questão muito louca, assim, né? Nesse julgamento, assim, porque... porque ela era uma louca, porque ela, né, tinha um... E sempre sobra a louca pra mulher, né? Sim. Depois a louca sou eu, aquela história toda. E aí se baseou muito nisso, né? Na personalidade dela, que era uma mulher super forte, e que tinha suas questões e tudo mais, e que poderia ter feito 1000 traições, né? E que jamais justificaria um assassinato, né? Um feminicídio nesse caso. E, de fato, aconteceu, enfim. Mas é isso aí. Pra quem, né, ficou curioso, eu recomendo muito Praia dos Ossos, tá no Spotify e várias plataformas aí, o podcast. Com Muito toda bem. a história. Ela faleceu em 76, eu também já era nascida, Mariana. Exato. Aí eu não era. Não, aí tem chance. Aí já Tem não... chance de ser. 22 horas e 54 minutos, então a gente vai introduzir agora um outro assuntinho um pouco mais picante nessa brincadeira aqui que a gente tá falando sobre traição. E o pessoal que resolve realmente encarar um trisal. Como funciona? Do que se alimentam? Como o vivem? Unicórnio, né? Pois qual a logística? Tem uma série, inclusive, no Netflix que é bem interessante, que é Eu, Tu e Ela, se não me engano. Que é justamente isso, é um casal que tá ali meio entediado, enfim, né? Aquela velha história, né? E aí resolve botar um terceiro elemento no relacionamento, e aí tem várias questões, né? Mas essa é uma... Eu vou chamar de tendência, né? Talvez seja muito forte, mas tem acontecido, né? Com várias pessoas, né? Eu tava falando aqui em off. Canela tem vários, gente, Tem? brincadeira. Não, pelo amor de Deus, gente, é só assumir, né? Então. Mas é isso, né? Porque a coisa da monogamia é tu pensar que a vida inteira, né? Anos, vamos lá, casais que estão fazendo bodas, né? Passam a vida inteira com aquele mesmo casal. É isso que a gente falou antes, tá? Não é possível que a pessoa não vai ter desejo e vontade de ficar com outras pessoas. Isso independente de amar e ter afeto e ainda gostar e ter tesão pela pessoa, né? Não se trata disso. Mas eu tava falando em off aqui que eu tenho um casal de amigos que tá justamente passando por isso agora, enfim, com um terceiro elemento, o unicórnio. E o que eles relataram muito foi a questão de fazer essa dinâmica e tudo muito conversado, né? Como é que vai ser? Se ficar desconfortável pra alguém, vamos parar, enfim, tudo muito, muito falado, que eu acho que é super importante, assim, né? Ninguém ficar, né, mal com a história. Mas de que isso está fortalecendo o casal em si. E que eles estão cada vez mais juntos. Eu acho. Vou dizer uma coisa. É meio louco, né? É muito louco. Vou dizer uma coisa, desculpa. Vamos lá. Somos um casal, tá? Vamos colocar uma terceira pessoa aqui na relação. Mas se alguém se sentir desconfortável, essa terceira pessoa, ela será descartada. Ou seja, ela não faz parte dessa relação. Ela é um brinquedinho. Eu ia falar isso agora. Como fica a terceira pessoa? Gente, eu não me sentiria segura pra entrar nesse jogo, porque por mais que tenha os acordos e tudo seja conversado e fique aquilo, não, a gente vai conversar, vai fazer tudo. Vai ter momentos assim que vai ser só de 2. Claro. Entende? Claro. E daí, né? Eu me lembro de um episódio do Friends. Se lembra? Eu não assisti Friends. Com a primeira. Deveria. Sim. Com a primeira mulher. Não, mas o Friends não é mais spoiler, Mas cara. eu iria, dá pra falar. eu irei assistir em algum momento, mas pode falar, Karen. Não. É que nem eu com Game of Thrones, provavelmente, também não assisti, gente. Me julguem. Tu vai gostar, eu recomendo. Eu sei, eu não vou ter vida era essa depois. pessoa. As pessoas diziam, tu tem que ver, eu não tenho que nada. Sai daqui. Mas depois eu vi e me apaixonei. Mas enfim. Ó, o Cristiano aqui de Livramento tá dizendo, poliamor sabe que acredito. Aliás, foi meu TCC, onde discuti a possibilidade de amparo legal. Olha, nosso ouvinte Cristiano de Livramento. Muito bom, Cristiano, porque eu também acho essa terceira pessoa, tá lá num relacionamento, né, a 3 pessoas. Aí vamos lá, sei lá, falece. Ela não tá ali junto, Sim, que direitos tem essa pessoa, né, nesse assim relacionamento? Como muitas amantes que passam literalmente anos sendo amante e no fim das contas querem seu direito, né? E toda a sociedade também acha um absurdo, mas o cara tava lá, ou o cara, a mulher, enfim, né? Olha aí, eu vi o condicionado falando da amante. É que a gente também não sabe, por exemplo, porque, claro, essa pessoa, essa amante, claro, o cara ou a mulher tinha esse acordo com o seu parceiro, mas você não sabe que o acordo tinha com a amante. Exato, exatamente. Então, assim, né? tipo... É complexo. Exatamente, é muito complexo essa questão do poliamor, né? Justiça, né? No direito, que é uma coisa que a gente também viu. Eu tinha uma aula, quando eu fui na escola, a gente tinha aula de direito e a gente aprendeu, né? A família, não sei o quê. E ele perguntava, tá aí, amante, onde se encaixa nisso aí? E a gente, mas é que não é nenhum acordo
legal, Sim. mas também se tá numa relação com a pessoa há um longo tempo, não precisa ser casado, então onde que entra tudo isso, né? E é mais uma vez a questão que a gente levantou aqui do trisal. Tá, e essa cinzenta, terceira né? pessoa, ela então vai ser descartada no momento que alguém se sentir desconfortável, mas qual que é o papel dela ali, O que pode então? acontecer também que alguém vai ser descartado, que era do casal original também, pode acontecer. Pode. Porque no É. momento que tu passa a te envolver, assim como tu te apaixonou, sei lá, pela primeira lá, pessoa, o casal original, mudar. tu pode te Você apaixonar sabe pela que outra. tem um filme, gente, alemão, que tá no Netflix. Eu não vou lembrar o nome, eu não vou lembrar o nome em português, mas digitem lá, tipo, sei lá, filme alemão. Que vai aparecer. Que vai aparecer, porque eles fazem meio que um experimento de troca de casais, assim, né? E ali o objetivo não é ter, né, um trisal, mas é a questão da troca de casais ali pra dar uma apimentada na relação. E é muito interessante porque o final nos surpreende muito. O final, né, não vou contar, obviamente, mas eu fiquei pensando naquele filme, tipo, eu penso até hoje, né? Tanto é que ele tá aqui porque eu fiquei, né, muito chocada ali Chamou com a atenção. Exato, então é bem interessante sobre essa questão, né? O Cristiano deu uma dica aqui que é pra ler Maria Berenice Dias. Eu não conheço, então não vou, né, fazer comentários. Não vou opinar. É, exato. Maria Berenice Dias, vou até anotar aqui, ó. Isso vou aí. procurar. Muito obrigada pela indicação. 23 horas, não temos mais tempo pra nada. Game over. Game over, Tá exatamente. bom, né, Karen? Tchau, então. É isso aí. Espero que tenha sido tão bom pra vocês, como sempre é pra gente. E a gente espera vocês quinta-feira que vem. Muito obrigada, Ave Maria, por esse presente, esses dois espumantes maravilhosos. A gente se vê quinta-feira que vem. Até mais. Curtam, não esqueçam, esse final de semana nenhum de nós lá no Férreo. E depois temos ainda Grande Hotel Canela, mas a gente conversa mais adiante. Beijos, até semana que vem. Tchau. Tchau.